Pessoal, exercício 8, então, certo? Aqui é bem simples, é um caso do circuito série, muito semelhante ao que a gente já resolveu. Então vamos supor aqui a corrente entrando desse lado, saindo aqui, né? Então o fluxo vai fazer esse caminho aqui, né? Vamos fazer uma lei de Ampère bem aqui no meio. Ele considera μ do ferro infinito, então H do ferro é igual a zero. Como se o ferro fosse um supercondutor. Note então que a forma do circuito magnético do ferro não é tão importante assim. Claro que vai ser importante na hora do B, dependendo da seção transversal, né? Mas do ponto de vista do H, o H é zero, né? Vamos agora o seguinte, colocar a direção do H, sempre como a gente já orientou vocês, né? Ver por onde as linhas de fluxo passam. Aqui eu não vou desenhar as linhas de fluxo porque é bem evidente, eu vou mostrar logo em seguida para vocês no CAD, tá? No FEM, lá no software de elementos finitos. Aqui eu tenho um campo H, vamos chamar H1, certo? E aqui um H2, né? O H no ferro é zero. É claro que como o fluxo vai passar nessa direção, eu vou fazer o DL na mesma direção, né? Como eu falei para vocês na videoaula anterior, coerente com o sentido da corrente. Corrente entra aqui, sai lá, né? Então o fluxo, o campo magnético gira nessa direção, rotacional de H igual a J, né? Ou uso o polegar aqui entrando e os dedos dão a direção do campo, ou os dedos entram aqui, saem lá, e o polegar, a régua do solenoide, vai dar o campo para cima, né? E vai fazer esse caminho todo aqui. Bom, agora vamos resolver então o problema. É um problema de um circuito série, só que aqui o interessante é que tem uma peça móvel e são duas áreas diferentes, né? Eu vou chamar de área S1 e área S2, né? Então aqui podemos chamar essa área aqui, ó, de S1, né? Vamos aqui, vou usar uma outra cor. Então aqui, ó, eu posso chamar essa área aqui, que seria a área do entreferro 1, né? Chamou disso aqui de entreferro 1. E esse aqui de entreferro 2, né? E aqui seria a área bem no meio do entreferro, mas eu vou colocar na superfície de baixo dessa peça móvel aqui, né? Para facilitar. Então aqui eu teria a área S1 e aqui a área S2, né? Vocês notem, são duas incógnitas, então o H do ferro é zero, eu tenho H no entreferro 1 e o H no entreferro 2. Lei de Ampère só tem uma, né? O que é que eu faço então? Tenho que fazer uma conservação de fluxo. Onde? Como a gente sempre sugeriu, a conservação de fluxo na peça móvel, né? A lei de Ampère aqui seria, como só tem uma, vamos chamar simplesmente de L, né? Então agora vamos escrever as equações. Então, lei de Ampère, né? O caminho L. Eu vou ter H1, ele chama aqui de E, né? H1E. Mais o H do ferro é zero. H2E. Não tem mais nada, né? Então eu já não estou escrevendo mais integral de HDL, né? Conceito que vocês já sabem. Igual a corrente que tem no meio aqui. A corrente que tem no meio, NI. Né? Corrente coerente com a circulação, né? Certinho? Então corrente positiva, circulação também positiva, que o DL está na mesma direção dos Hs, né? E agora a conservação de fluxo. Né? Conservação de fluxo. Nessa peça móvel, fluxo que entra, fluxo da peça 1, fluxo que entra, né? Fluxo 1, que vem do entreferro 1, lá de cima, igual ao fluxo que sai.
Fluxo entre ferro 2. Certo? Quanto é que é o fluxo 1? B1, S1. Quanto é que é o fluxo 2? B2, S2. Quanto é que é B1? É ar, né? Mi0, H1. S1. Quanto é que é B2? Mi0, H2, S2. Certo? Bom, quanto é que vale o S1? Então aqui a gente tem a equação 1, né? O S1 vale 3 centímetros vezes 2, que é a profundidade da peça. Então 6 centímetros quadrados. 6 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Quanto é que vale a área 2? 4 vezes 2. 8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Né? Então, eu posso substituir agora aqui. Na verdade, isso aqui daria uma relação, né? Divide aqui 6 por 2 dá 3, aqui dá 4, mas tudo bem. Vamos fazer assim então. Vamos fazer o seguinte. A gente pode cortar aqui. Pode substituir também aqui, né, os valores, tá? Mas eu vou deixar assim, ó. Vou substituir... Bom, aqui é a equação 2, né, pessoal? Note, agora eu tenho H1 e H2. Eu substituo uma na outra, eu acho o valor do H1 e do H2. Por exemplo, eu posso isolar o H2 aqui. O H2 vai ser S1 sobre S2, o H2 S1 sobre S2, H1. Né? E substituo na equação 1. Então fica H1 e mais H2 S1 sobre S2 H1, o H2 S1 sobre S2 H1, não pode esquecer do E, que é o L, né? Integral de HDL igual a NI. Então H1 igual a NI sobre, né? O E multiplica aqui os dois, ó, né? Aqui eu tenho 1E e aqui eu tenho S1 sobre S2E. Então daria para fazer E que multiplica 1 mais S1 sobre S2. Achou o H1, só substituir nessa expressão aqui e acha o H2, certo? Vamos ver como é que já está resolvido isso lá naquele arquivo que eu passei para vocês, né, pessoal? Foi exatamente isso que eu fiz, ó. S1, H2 igual a H1, S1 sobre S2. Aqui eu chamei de L1 e L2, mas ali eu chamei de E, né? Porque estava usando o E, os dois são iguais, ó. Né? Ele substituiu o N, o I, deu 800. O E aqui, que é L1, é igual ao L2, né? Ele chamou de L1 e L2 aqui, quando eu resolvi, mas no probleminha ele está usando a variável E, né? Aqui, como se os dois pudessem ser diferentes, né? O L1 e o L2 pode ser. Dá na mesma que usar um E, né? Um E, os dois são iguais aqui. Né? Se não fosse, aqui ficaria um L1 e um L2, né? Então ficaria aqui L1, L1E, não é L1 mais S1, S2, L2, né? H1 em evidência, passaria para baixo, daria L1 mais L2, S1, S2, né? Foi o que eu fiz lá, né? Ó, mas se os dois aqui são E, se esse aqui é E, esse aqui é E, passa para fora, né? Eu considerei que isso aqui era um E, é igual, porque os dois são iguais, esse aqui é E, né? Coloque a evidência, fica E que multiplica 1 mais S1 sobre S2, a mesma coisa, né? Certo? Substituiu, resolveu, achou H1 288,57 mil kA por metro. E o H2, 171
kA por metro. Por que o H1 deu maior? Muito simples, pessoal. A peça ela tem uma área menor aqui em cima. Então, comprime as linhas de fluxo, né? Como o fluxo é igual, aqui tem uma área menor, o fluxo se conserva. Ó. Onde a área é menor, a indução é maior. Né? E acaba sendo o H também, porque aqui é M0 e aqui embaixo é M0 também. Então, na área 1, que é menor, eu vou ter um H1 maior e um B1 maior também. Né? A área 2 tem uma área maior, então o fluxo passa mais tranquilo por ela, vai ter um H2 menor e um B2 menor. Né? Então, se a gente olhar o resultado, agora, se eu multiplicar o H1 por μ0, vai dar 0,28 Tesla, e o H2 por μ0, está aqui, 0,22. Então, dá 0,29 aproximadamente e o outro 0,22. Tá? O fluxo é um circuito série, né? O fluxo que passa na bobina é o mesmo que passa no entreferro 1, o mesmo que passa no entreferro 2. É um fluxo só, né? B1S1 ou B2S2. Se a gente fizer o cálculo certinho, aqui eu usei B1S1. Deu 172,3 microweber, né? Mas se eu fizesse o cálculo com B2 vezes o S2, que é 8, vezes 10 a menos 4, né? Iria dar exatamente o mesmo fluxo, né? Claro, porque a gente partiu da equação de conservação do fluxo, lá, fluxo 1 igual a fluxo 2, né? Eu calculo a indutância daí, e aqui uma parte interessante, a gente calcula a força. Note, ó, que aqui eu tenho um H entrando na superfície S1, estão vendo? H entrando, força saindo. Agora aqui embaixo, H saindo, força também saindo. Só que o que acontece, olha só, a força F1 fica para cima, a força F2 fica para baixo. A resultante vai ser F1 menos F2. Eu sei que o F1 vai ser maior que o F2, por quê? Porque o tensor de Maxwell é 1 meio de μ0 SH ao quadrado. A área S1 é menor que a área S2, só que o H1 é maior que o H2. E a força é proporcional ao H ao quadrado. Olha só o quadrado aqui, ó. Então, mesmo S1 sendo menor, como o H1 é maior, vai dar uma força maior. Olha só, 19,69 newtons para cima e para baixo, 14,77. Deu uma força de aproximadamente 5 newtons, né? Certo? Para cima. Né? Vocês notem que esse efeito de afunilar o fluxo, né, faz com que essa peça, então, ela vai ser sugada para cima. É claro que, dependendo do peso dela, a gente teria que, para saber realmente, né, calcular o volume dessa pecinha móvel aqui, né, multiplicar pela densidade, né, para saber qual a massa que ela tem, multiplicar pela aceleração da gravidade para achar o peso. Né? Para saber se a força eletromagnética que está sugando ela para cima de 5 newtons é suficiente para fazer isso, se o próprio peso não vai fazer ela descer. Né? Mas a força eletromagnética que a gente se interessa aqui, a força resultante eletromagnética, ela é para cima e positiva. Certo, pessoal? Eu fiz o cálculo aqui desse circuito magnético também, tá? No CAD. Note que eu arredondei aqui, ó, aqui lá no desenho tem umas pontas aqui, né? Aqui eu fiz reto porque isso aqui não vai influenciar no nosso cálculo, né? Porque a gente não considerou, eu não estou pedindo B no ferro. Então, claro, aqui teria um fluxozinho. Se eu fosse calcular o B nessa região aqui, por exemplo, teria que pegar essa área e dividir pelo fluxo. E aqui também, né? Então, aqui como tem uma área um pouco maior aqui embaixo, por exemplo, daí um B um pouco maior, né? Mas como a gente considerou o H do ferro igual a zero, a gente está interessado nos H só no entreferro, né? Isso não vai dar diferença nenhuma, né? Eu desenhei então de uma forma mais certinha, vamos dizer assim, né? E aqui, olha só, deu 0,28, o nosso deu 0,29, o B nesse ponto, tá aqui, ó, módulo do B, 0,28 Tesla.
indução. E aqui 0,22. Quanto é que deu lá mesmo? 0,22 também, estão vendo? Deu um resultado bem legal também esse aqui, pessoal, né? Bem próximo do cálculo de campo, certo? Bom, a força, se eu quiser calcular a força, note que é claro, né? no entreferro tem algum espraiamento aqui, vocês estão percebendo, né? E se eu fizer com elementos finitos, eu tenho uma visão melhor do campo, né? Vocês notem que aqui perto da bobina, o campo vai ser bem maior que lá, né? Tá? Até porque aqui eu usei uma seção transversal, o próprio probleminha é assim, né? Tem uma seção transversal um pouco menor aqui, ó. Até poderia ser uma pergunta interessante, quanto é que vale o B aqui na bobina? Ele é 0? Não, o H é 0. Certo? Mas o B aqui, se eu quiser saber o B aqui, ó, nessa região, é o fluxo da bobina, que é igual ao fluxo 1, que é igual ao fluxo 2, dividido por essa área. Né? Quanto é que é essa área S aqui? Bom, essa área S é 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados. Né? E qual é o fluxo que passa por aqui? Só por curiosidade, a gente calculou isso, né? Aqui o fluxo, ó, 172,3 microweber. Se eu quisesse saber o B aqui então, ó, nesse ponto aqui, né, pessoal, o módulo dele, como é que eu calcularia? O B, quanto é que deu mesmo lá o fluxo? 172,3 microweber, né? 172,3 vezes 10 na menos 6, dividido por 4 vezes 10 na menos 4, que é a área. Então, o H no ferro é 0. Né? Ó, μ do ferro infinito, H do ferro 0. Mas isso não quer dizer que não exista B. Eu não posso calcular o B por μH, mas eu posso calcular o B fluxo sobre a área. Fluxo é o B vezes a área, o B é o fluxo sobre a área. Então eu posso calcular o B ali, naquele ponto, com o fluxo sobre a área. Qual é o fluxo? O fluxo que passa aqui na bobina é o mesmo que passa no entreferro 1, mesmo que passa no entreferro 2. É um circuito série, né? Eu poderia chamar aqui, ó, o B na bobina, ali naquela área do ferro que tem a bobina, né? E aqui o fluxo na bobina, né? Então eu dividi agora um pelo outro aqui. Quanto é que vai dar isso aí? 172,3 dividido por 4. 43 vezes 10 na menos 2. Então vai dar 0,43 Tesla, tá vendo? A gente não calculou isso, não pediu isso no problema, né? Mas como eu calculei o fluxo, note, eu calculei o fluxo, né, pessoal? Ó, o fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Eu calculei o B, o H e o B nos entreferros, né? Isso não quer dizer que eu não possa calcular o B no ferro. O H não, o H é 0. Mas o B eu posso calcular, pegando o fluxo em cada partezinha do ferro e dividindo pela área. Né? E foi isso que eu fiz aqui agora, né? Só para mostrar para vocês que dá para a gente calcular inclusive o B nessa região aqui, ó, onde a gente não havia calculado. Mas como eu calculei o fluxo total da bobina, né? Que é o mesmo fluxo que passa no entreferro 1 e no entreferro 2, eu calculei 0,43 Tesla. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Quanto é que deu isso aqui? Bom, aqui deu um pouco maior, 0,58, tá vendo? Mas note que aqui também tem 2 centímetros, aqui também, ó. Aqui já deu 0,52, 0,52, né? Então, claro, deu aproximado, certo? Mas deu uma indução maior, né? E aqui, aí já deu bem mais certo, 0,22 a indução e aqui 0,28. Bom, como eu falei para vocês, agora calculando a força, vou calcular a força aqui, ó, tá? A área de cima ela é mais estreita que a área de baixo, então aqui as linhas de fluxo elas se espalham mais. Note que nesse desenho aqui, ó, alguém me perguntou sobre as linhas de fluxo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O número de linhas de fluxo a gente pode desenhar quantas a gente quiser, pode ser 20, 30, porque a linha de fluxo não é absoluto, certo? A gente sabe que, por exemplo, onde elas estão mais apertadas aqui, ó, a indução é maior.
onde elas estão mais distantes uma da outra, a indução é menor. Tá? Outra propriedade das linhas de fluxo é que entre duas linhas de fluxo consecutivas nós temos um tubo de fluxo constante. Tá? As linhas de fluxo servem para a gente visualizar a direção do campo magnético. Mas o valor dele aqui, ó, aqui como elas estão, aqui não dá para perceber muito, mas embaixo elas vão estar um pouquinho mais separadas, porque a área é maior. Por isso que dá, por isso que aqui dá uma indução de 0,22 na área de baixo e na área de cima dá uma indução de 0,28. O nosso deu 0,29, né? E a força é só a gente calcular, bem fácil aqui. Deu 3,4 newtons, né? A nossa deu os 4,9, né? Foi isso, né? 4,9. Deu um errinho aí na força, porque é uma força muito pequena, né? Vocês notem que como depende do campo ao quadrado, qualquer erro no cálculo do campo, do H ou do B, se tu usar o B, também é possível usar o B, mas a gente está usando o H no tensor de Maxwell, né, pessoal? Então, qualquer erro no cálculo do H, que aqui deu em cima, deu 228,57 kg ao quadrado, né, vai dar uma diferença na força para cima, e no de baixo também. Então, a precisão aqui é muito importante, né? Então, o cálculo da força é bem delicado por isso. Se a gente erra um pouco no H ou no B, a força é ao quadrado no H, né? Certo? Então vai dar um erro maior na força, mas mesmo assim foi um resultado satisfatório que a gente obteve. Na indução foi bem próximo e na força também, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, tá?